Bora mergulhar fundo nas ideias do Guia Prático da Inteligência Emocional, de Travis Bradberry e Jim Graves. A gente vai descobrir o que realmente define o sucesso e como essa habilidade, que é fundamental, pode ser desenvolvida por qualquer pessoa. Vamos começar com essa ideia que, convenhamos, desafia o senso comum, né? A gente está acostumado a pensar que sucesso é resultado de QI alto, de diploma, de anos de carreira. Mas os autores dizem que, embora tudo isso importe, claro, não explica a história toda. Tem um fator meio oculto aí, algo que explica por que pessoas com qualificações iguaizinhas podem ter destinos completamente diferentes. Isso leva a gente para a grande pergunta. Se não são esses fatores mais tradicionais, o que é que faz a diferença de verdade? A resposta, no fim das contas, está na nossa capacidade de entender e gerenciar as emoções, tanto as nossas quanto as dos outros. A resposta é a inteligência emocional. E para entender de onde vem essa ideia, a gente precisa fazer uma viagem no tempo. Porque a história impressionante de um capataz de ferrovia lá do século XIX foi o que deu as primeiras pistas de como a inteligência emocional funciona, fisicamente, no nosso cérebro. Esse aqui é o Phineas Gage. Em 1848, ele era conhecido como um funcionário exemplar, super calmo, competente. A vida dele mudou da água para o vinho depois de um acidente bem bizarro que, por mais trágico que tenha sido, abriu um campo de estudo inteiramente novo sobre essa conexão entre a emoção e a razão. Olha o que aconteceu. Uma explosão fez com que uma barra de ferro atravessasse o crânio do Gage, destruindo uma parte do lobo frontal dele. Ele sobreviveu, o que já é incrível, e o raciocínio lógico e a memória continuaram intactos. Só que a personalidade dele mudou da água para o vinho. O homem calmo e controlado deu lugar a uma pessoa impulsiva, irritadiça, que não conseguia mais se encaixar socialmente. Ele basicamente perdeu a capacidade de gerenciar próprias emoções. O caso do Gage foi uma verdadeira revelação. Mostrou que a inteligência emocional não é só uma ideia abstrata, mas uma função biológica. É a comunicação constante entre a parte do cérebro que sente, o sistema límbico, e a parte que pensa, o lobo frontal. O cérebro racional do Gage continuava lá, funcionando, mas a ponte que conectava ele ao cérebro emocional, essa ponte tinha sido destruída. O ponto-chave então é, como é que a gente pode entender e fortalecer essa conexão? Os autores propõem um modelo bem simples e poderoso, que divide a inteligência emocional em 4 habilidades que, olha só, podem ser aprendidas. Essas 4 competências são a base de tudo. As 2 primeiras têm a ver com o nosso mundo interno, como a gente se relaciona com a gente mesmo. E as 2 últimas são sobre o nosso mundo externo, como a gente interage com as outras pessoas. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. Tudo começa aqui, na autoconsciência. É a habilidade de dar um passo para trás e observar o que se está sentindo no momento em que acontece. Sabe, é reconhecer o próprio humor e como ele afeta os pensamentos e o comportamento. Sem essa clareza interna, fica impossível gerenciar a si mesmo ou entender os outros. Ok, uma vez que se tem consciência de uma emoção, o que fazer com ela? É aí que entra o autogerenciamento. A ideia não é reprimir o que se sente, mas usar essa consciência para agir de forma intencional e não só reativa. É a habilidade de manter a calma sob pressão, de pensar antes de agir. Agora o foco muda, a gente olha para fora. A consciência social é como se fosse a nossa antena para o mundo emocional das outras pessoas. É a capacidade de ler a linguagem corporal, de praticar a empatia, de entender a dinâmica de um lugar. É basicamente ouvir o que não está sendo dito com palavras. E por fim, a gestão de relacionamentos, que é o que amarra tudo. É aqui que a inteligência emocional vira ação. É usar a consciência de si e dos outros para se comunicar de um jeito claro, para resolver conflitos, inspirar e construir conexões que sejam fortes e saudáveis de verdade. Ok, a estrutura ficou clara, mas a grande pergunta é, dá mesmo para melhorar a inteligência emocional? E a resposta da neurociência é um sonoro sim. Não é um traço fixo da personalidade, mas sim uma habilidade que pode e deve ser treinada. É aqui que entra um conceito que é fascinante, a neuroplasticidade. O nosso cérebro não é uma estrutura rígida, sabe? Ele está o tempo todo formando novas conexões em resposta às nossas experiências. Toda vez que a gente escolhe uma resposta emocionalmente inteligente, em vez de uma reação no piloto automático, um novo caminho neural é fortalecido. E com a prática, esse novo caminho se torna um padrão. Então, vamos fazer isso na prática. O livro sugere uma abordagem em 3 passos bem diretos. Primeiro,
encarar o desconforto. Em vez de fugir de emoções difíceis, é preciso observá-las com curiosidade. Segundo, praticar ativamente novos comportamentos. É um esforço consciente, repetido. E terceiro, compartilhar os objetivos. Contar com alguém para prestar contas pode ser um catalisador poderoso para a mudança. Agora vamos trazer tudo isso para o mundo real, especialmente para um ambiente de trabalho onde essas interações humanas complexas acontecem o tempo todo. E a diferença é gritante, é da água para o vinho. Em ambientes com baixo QE, a comunicação é cheia de ruído, os conflitos se arrastam e o desempenho geral cai. Já em locais de trabalho com alto QE, as equipes se comunicam com clareza, os conflitos são vistos como oportunidades para crescer e o resultado é inovação, colaboração e alto desempenho. A gente termina com essa citação do T.S. Eliot, que captura perfeitamente a jornada da inteligência emocional. Não se trata de se tornar outra pessoa, mas de finalmente entender a si mesmo, num nível mais profundo. É uma exploração interna, que transforma radicalmente a maneira como se enxerga o mundo. E a pergunta que fica é, por onde essa jornada de autoconhecimento começa? Para cada um de nós.